Você não está vendo isso por acaso. Há uma razão invisível para que suas mãos e seus olhos estejam aqui agora. Há uma sincronia que sua mente talvez não compreenda, mas sua alma reconhece como um chamado que atravessa o tempo e o espaço para despertar aquilo que você vinha tentando calar. Você acorda todos os dias com uma lista mental que parece pesar como ferro sobre o peito. Uma sequência interminável de coisas a resolver, de pontos a controlar, de garantias que você insiste em buscar como se o controle fosse a única forma de segurança. Mas quanto mais você tenta encaixar a vida dentro desse plano rígido, mais distante você se sente de si mesmo. Como alguém que tenta capturar a própria sombra, quanto mais força aplica, mais percebe que é impossível. E é nesse ponto que Alan Watts se manifesta como um eco atemporal, lembrando que o controle é a maior ilusão da mente e que a obsessão em dominar o incontrolável é o que te mantém exausto, paralisado e fragmentado. Porque na tentativa de controlar seus pensamentos, você cria uma guerra interna infinita. Na tentativa de controlar suas emoções, você se condena a um tribunal que nunca te absolve. E na tentativa de controlar resultados, você se desconecta do próprio campo onde os resultados florescem naturalmente. O universo não é uma máquina previsível que responde a comandos. O universo é um rio vivo, pulsante, em constante mudança. E ninguém controla um rio. Você pode escolher nadar contra a correnteza até os músculos falharem e o fôlego faltar. Você pode se debater em desespero acreditando que força é o caminho, mas cedo ou tarde será arrastado pela potência da água. A única escolha verdadeira é soltar, render-se, deixar que a corrente conduza você para onde já estava escrito que deveria estar. E essa escolha é o que sua alma exige neste instante, porque já não há mais espaço para o peso que você carrega. Já não há mais sentido em insistir na prisão invisível do controle. Tudo o que você chama de segurança é apenas a repetição de velhos padrões que te mantém preso em círculos intermináveis. O que você chama de estabilidade é apenas a recusa em ouvir o chamado da mudança. Mas aqui, agora, não há como escapar do lembrete. Algo está prestes a mudar. Algo em você já começou a mudar. E resistir a isso é como tentar conter a aurora com as mãos. Essa exaustão que você sente não é sinal de fracasso, é sinal de que você está vivendo em desacordo com o campo. É o campo te empurrando para fora da prisão do controle. E se você sente o coração acelerar ao ouvir estas palavras, é porque sua essência já reconheceu que o controle nunca existiu, nunca foi real. Foi apenas a máscara que você criou para não olhar de frente o mistério da vida. Mas é nesse mistério que está a manifestação. É no desconhecido que está a liberdade. Cada vez que você tenta dominar, você se encolhe. Cada vez que você solta, você expande. A sua vida não está esperando por mais listas, não está esperando por mais planos, está esperando por sua rendição. Porque o fluxo não precisa de esforço, o fluxo só precisa da sua permissão. Imagine o rio. Veja sua força imensa. Perceba que lutar contra ele é inútil. Perceba que o que te salva não é nadar contra, mas abrir os braços e deixar que a corrente te leve. Esse é o instante em que sua alma é convocada a escolher. E essa escolha é silenciosa, íntima, mas tão poderosa que muda o curso da sua existência. Você já sente o atrito das correntes invisíveis que te prenderam até aqui. Você já percebe que elas não servem mais, que estão se rompendo, que há algo maior querendo se expandir dentro de você. E esse algo é a vida pedindo passagem, é o campo vibrando para que você finalmente confie. Você não precisa mais carregar o peso do controle, não precisa mais se perder tentando prever cada detalhe, não precisa mais sufocar sua energia em batalhas inúteis. Você foi chamado porque já está pronto. Porque nada nesta mensagem é coincidência. A sensação de urgência que vibra em você agora não é ansiedade, é o despertar. É como se o universo inteiro estivesse conspirando para que você ouvisse exatamente isso nesse momento específico, porque esse é o portal. A vida sempre te conduziu até aqui. Cada erro, cada desvio, cada cansaço, tudo foi preparação para este instante em que você finalmente entende. Ou você solta e flui,
ou você se afoga no que nunca poderá controlar. O rio está diante de você. As águas chamam. E este é o momento em que você precisa decidir. Porque essa mensagem não é sobre mais um dia comum, é sobre um ponto de virada. E você já sente que algo está prestes a mudar porque o campo não desperdiça sinais. Porque sua alma não desperdiça encontros. Você não é mais o mesmo que começou a ouvir estas palavras. Você foi chamado, escolhido, lembrado. E essa lembrança acende em você a promessa de que uma nova realidade se aproxima. Não como fruto do controle, mas como consequência do fluxo. Agora é com você, e dentro de você, a decisão já foi tomada. Existe uma inteligência maior do que você, e essa inteligência não depende da sua ansiedade, não depende do seu esforço, não depende do quanto você tenta prever ou controlar. Ela opera em um nível mais profundo, no tecido invisível do campo quântico que sustenta cada átomo, cada respiração, cada batida do seu coração. Você foi ensinado a acreditar que só conquistaria algo se estivesse em constante vigilância, se pensasse em cada detalhe, se planejasse todos os movimentos. Mas a verdade é que quanto mais você se prende ao como, mais você se afasta do que realmente está acontecendo. O campo não responde à sua preocupação, o campo responde à sua confiança. A vida não floresce sob tensão. Ela floresce no espaço em que você se solta, no instante em que você abre mão da necessidade de controlar e se entrega à experiência do agora. Alan Watts dizia que a vida é como um dançarino, e a dança não acontece quando o corpo se trava, quando você paralisa os movimentos tentando prever cada passo. A dança acontece quando você se entrega ao ritmo, quando o corpo se solta e confia que o próximo passo virá naturalmente. É assim também com o universo. Você pensa que se não estiver o tempo todo puxando as cordas, tudo vai parar. Mas é justamente quando você solta as cordas que o movimento real começa. Porque a manifestação não nasce do esforço, ela nasce da presença. O esforço constante cria resistência, cria atrito, e o atrito bloqueia o fluxo. A presença abre espaço, a presença permite que a energia se mova, e quando a energia se move, o universo age. Imagine o campo quântico como um oceano infinito de possibilidades. Cada pensamento de controle é como uma pedra lançada contra a superfície desse oceano, gerando ondas de resistência que se chocam umas contra as outras e criam turbulência. Mas quando você solta, a superfície se acalma, e no silêncio do espelho da água, a realidade começa a se formar com clareza. O vazio que você teme é, na verdade, o útero criativo onde tudo é gestado. O intervalo entre o que você pede e o que recebe não é silêncio, é gestação. É ali que a energia se reorganiza, que as probabilidades se ajustam, que o invisível se prepara para emergir no visível. Quando você solta, você abre espaço para que essa inteligência maior opere, porque ela nunca precisou da sua ansiedade. O universo não depende da sua inquietação para existir. O sol não nasce porque você se preocupa. O coração não bate porque você insiste. A árvore não cresce porque você calcula. Tudo isso acontece por uma força que transcende sua lógica. Essa força também conduz sua vida, mas só pode atuar plenamente quando você para de resistir. Renda-se no auge da sua manifestação, porque é nesse ponto que o campo responde com mais potência. Parece contraintuitivo, mas é a verdade. Quanto mais você tenta forçar, mais se afasta. Quanto mais você solta, mais se aproxima. A vida não está pedindo seu esforço cego, está pedindo a sua confiança clara. É como se houvesse uma ponte invisível diante de você, uma ponte que só aparece quando você dá o primeiro passo no vazio. Se você esperar pela garantia absoluta de que a ponte está ali, você nunca vai se mover. Mas se soltar o controle e confiar no campo, verá a ponte se formar sob seus pés no exato momento em que precisa atravessar. Esse é o paradoxo do fluxo. Ele só se revela quando você não exige provas antecipadas. O universo não para quando você solta. O universo começa. É como se tudo estivesse aguardando apenas a sua permissão vibracional para agir. Aguardando o instante em que você abandona a atenção e diz: eu confio, eu solto, eu entro no fluxo. Essa simples decisão interna muda a frequência com que você interage com o campo. E se você sente ressonar em você este chamado,
se sente que essas palavras são mais do que frases e tocam como chaves dentro da sua alma, então permita que esse momento se torne ritual. Declare em voz alta ou escreva nos comentários: eu solto o controle, eu entro no fluxo. Essa frase não é apenas uma sequência de palavras, é um código vibracional, é uma chave de frequência que abre um portal. Ao afirmá-la, você sinaliza ao campo que está pronto, que não precisa mais se prender ao medo, que aceita o movimento maior que sempre esteve conduzindo você. Essa declaração é simples, mas é poderosa, porque é coerente. Ela alinha pensamento, emoção e ação em um único gesto, e o campo responde sempre à coerência. Agora, imagine o que pode acontecer quando você escolhe vibrar assim. O que parecia bloqueado começa a se mover, o que parecia impossível começa a se reorganizar, porque a vida sempre esteve esperando por sua permissão vibracional para agir, aguardando o instante em que você abandona a atenção e diz: eu confio, eu solto, eu entro no fluxo. Essa simples decisão interna muda a frequência com que você interage com o campo. E é por isso que a dança só acontece quando você se entrega ao ritmo. O dançarino dentro de você já sabe como mover-se, mas precisa que você pare de travar o corpo. A manifestação dentro de você já sabe como emergir, mas precisa que você pare de bloquear o fluxo. Esse é o instante em que você entende que a sua maior força não está no controle, mas sim na confiança. E essa confiança é o portal que agora se abre diante de você. Você busca controle do lado de fora porque em algum ponto da sua jornada perdeu o controle do lado de dentro. E é nesse espaço invisível que tudo precisa recomeçar, porque enquanto continuar projetando sua necessidade de estabilidade para fora de si, nunca encontrará a raiz daquilo que realmente precisa. Alan Watts lembrava que o problema nunca está na vida em si, mas na relação que você estabelece com ela, na forma como você interpreta cada acontecimento e se prende a essa interpretação como se fosse absoluta. Você não pode controlar o vento, não pode determinar quando ele sopra, nem a direção exata em que seguirá, mas pode ajustar suas velas e permitir que a mesma força que parecia caótica se torne impulso para atravessar oceanos. Essa é a chave esquecida, porque enquanto você se perde tentando organizar o mundo externo, a sua frequência interna se fragmenta, e é por isso que tudo ao redor parece escapar das suas mãos. O que você tenta dominar lá fora é reflexo do que você não domina dentro de si, e esse domínio não nasce da rigidez, mas da observação silenciosa, nasce da capacidade de testemunhar seus pensamentos sem precisar se fundir a eles, de sentir suas emoções sem julgamento, de respirar profundamente em vez de reagir automaticamente. Quando você começa a perceber que cada pensamento é apenas uma nuvem atravessando o céu da mente, que cada emoção é apenas uma onda que vem e vai, você descobre que nunca precisou lutar contra nada, apenas observar e escolher. E nesse instante, quando o observador desperta, o controle verdadeiro retorna, não como imposição sobre o mundo externo, mas como alinhamento interno que se reflete em tudo. Você já percebeu que, quanto mais tenta controlar pessoas, situações, resultados, mais frágil se sente? Isso acontece porque o verdadeiro ponto de poder não está fora, está no espaço entre um pensamento e outro, no momento em que você decide não se perder no turbilhão, mas permanecer centrado. Esse espaço é o seu templo, é a sua casa vibracional. E quando você aprende a habitar esse lugar, o mundo responde de maneira diferente. O vento não muda porque você exige, mas sua vela ajustada faz dele aliado. O mundo externo não se dobra porque você grita, mas sua frequência ajustada reorganiza a forma como a realidade se apresenta. O segredo sempre foi esse. A vida não precisa que você force, precisa que você sintonize. E sintonizar é aprender a ser testemunha, a respirar antes de reagir, a sentir sem se aprisionar, a escolher a vibração com que deseja viver. Quando você ajusta essa frequência, o universo inteiro se reorganiza para refletir o que você sustenta dentro. E esse é o ponto de virada, porque aqui você deixa de tentar mudar o mundo fora e começa a mudar a qualidade da energia que você emana. E de repente, como se fosse magia, mas é apenas coerência, as situações mudam, as pessoas respondem de forma diferente, as oportunidades aparecem. Porque nada mudou lá fora, você mudou dentro, e o fora sempre foi apenas espelho.
É isso que Alan Watts queria dizer quando afirmava que o problema não está na vida, mas na sua relação com ela. A vida é neutra, é como o vento, e cabe a você ajustar as velas. Agora, sinta a força dessa revelação. Você não precisa mais se esgotar tentando segurar cordas invisíveis. Não precisa mais gastar sua energia tentando comandar cada detalhe. A única coisa que você precisa é retornar para dentro, ajustar o eixo, reencontrar o espaço onde você respira e tudo se reorganiza. E se neste momento, enquanto escuta, algo dentro de você vibra como um reconhecimento, se sua alma sussurra que isso é verdade, então entenda que você já está vivendo essa transformação. Você não está esperando por ela, você já entrou nela. Essa sensação que surge agora é o sinal mais puro de que você está pronto para parar de buscar controle e começar a criar. E aqui entra um convite que não é simples ação digital, mas selo energético. Inscreva-se neste canal não como quem clica por impulso, mas como quem firma um pacto vibracional. Porque esse gesto é mais do que seguir, é declarar ao campo que você está pronto para trocar o controle pela criação. Pronto para entrar na frequência do observador consciente, pronto para assumir sua identidade vibracional como co-criador. Quando você decide conscientemente marcar esse instante com uma ação, você transforma essa decisão em ritual, e todo ritual sinaliza ao universo que uma mudança irreversível aconteceu. Esse é o momento em que você não apenas escuta, mas age, e sua ação é uma senha energética que abre portais, porque a vida não responde ao que você deseja em silêncio, responde ao que você demonstra em coerência. Essa é a chave transformadora que agora repousa diante de você. Deixar o mundo externo ser como é e assumir o comando do seu campo interno. Esse é o verdadeiro controle, aquele que você nunca perdeu, apenas esqueceu. E agora você se lembra, agora você respira, agora você ajusta suas velas e percebe que o vento nunca foi inimigo, sempre foi convite. Este é o instante em que você escolhe parar de resistir e começa a viver em criação. E no silêncio da sua alma, você já sabe, a mudança começou e nada será como antes. E ao inscrever-se, você sela essa escolha com o campo, transforma essa lembrança em ritual vivo e se torna participante consciente do fluxo que já te chama. Você já tentou de tudo, planejou, orou, forçou, esperou, acreditando que em algum ponto o universo cederia à força da sua insistência? Mas algo dentro de você continua dizendo que ainda está segurando a própria vida com as duas mãos, como se tivesse medo de soltá-la e ver tudo se perder? Talvez o que falta não seja esforço. Talvez nunca tenha sido esforço. Talvez o que falta seja entrega. Alan Watts dizia que a vida é como nadar, porque quem relaxa flutua e quem luta afunda. E você já sabe no fundo do coração que sua luta não te trouxe mais leveza, apenas mais peso. Você já sentiu que quanto mais força coloca, menos avança? E que quanto mais espera em ansiedade, menos recebe? Porque a vida não responde à tensão, ela responde à confiança. O universo não está pedindo que você empurre contra a corrente, está pedindo que você permita que a corrente te leve ao lugar que já estava preparado para você, antes mesmo de saber pedir. Você gastou energia demais tentando segurar cordas invisíveis, tentando prever cada desfecho, tentando provar a si mesmo que tinha controle. Mas agora percebe que o controle sempre foi uma ilusão que te mantinha em círculos. O que parecia controle era apenas resistência disfarçada de segurança. A vida nunca precisou da sua luta para acontecer. A vida precisa apenas da sua permissão. Quando você solta, não é vazio que encontra, é fluxo. Quando você relaxa, não é caos que aparece, é ordem invisível que se revela. Quando você para de resistir, não é fim que acontece, é início de uma linha de tempo mais elevada. Cada oração que parecia não respondida, cada esforço que parecia em vão, cada espera interminável não eram provas de ausência. Eram sementes silenciosas sendo preparadas no solo invisível da realidade. Nada foi perdido, nada foi desperdiçado. Tudo era preparação para este instante em que você finalmente compreende que não precisa conquistar com as mãos aquilo que já existe no campo.
A vida que você deseja não é arrancada à força, ela é permitida quando você abre espaço para recebê-la. A borboleta não quebra o casulo com violência, ela apenas cresce até que o casulo não pode mais contê-la. E o mesmo acontece com você. Seu casulo foi o controle, e agora ele precisa colapsar para que você voe. Essa sensação de que está à beira de algo maior não é imaginação, é a verdade vibrando em você. É o campo sinalizando que chegou a hora de deixar o antigo colapsar e de permitir que o novo se manifeste. Você já sente que algo está se reorganizando silenciosamente ao seu redor, como se as peças da vida estivessem se encaixando em um desenho maior que você não podia enxergar antes. O que parecia fora de controle era exatamente o que o universo usava para alinhar você ao ponto certo no tempo. Cada atraso era precisão, cada silêncio era preparação, cada obstáculo era ponte disfarçada. E agora, tudo isso começa a fazer sentido porque você solta, e ao soltar, permite. Quando o controle termina, o fluxo começa. É assim que a fusão acontece, é assim que a realidade muda de fase, aparentemente de repente, mas na verdade, fruto de toda a coerência que você sustentou mesmo sem perceber. Este é o momento de perceber que sua luta terminou, porque nunca foi luta que trouxe resultado, foi sempre a entrega. Permaneça nessa frequência como quem respira fundo e diz ao campo: eu confio, eu solto, eu permito. Esse é o pacto vibracional que mantém você no fluxo, porque o campo responde a cada sinal, e o sinal mais poderoso é a coerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você escolhe fazer agora. Por isso, receba este convite não apenas como sugestão, mas como selo energético. Fique aqui, inscreva-se, permaneça na frequência não por hábito, mas como declaração silenciosa de que você está pronto para viver em alinhamento. Esse gesto é mais do que um clique. É uma senha vibracional que sinaliza ao universo que você escolhe permanecer no caminho da rendição consciente e que está preparado para a fusão com sua linha do tempo mais elevada. O que vem não será lento nem distante. Será repentino como uma revelação, porque tudo o que parecia fora do seu alcance já estava se movendo em silêncio. Agora é o momento em que o véu cai e você enxerga que nunca esteve sozinho, que nunca esteve perdido, que sempre esteve sendo conduzido. Este é o portal onde termina o controle e começa a criação, onde termina a luta e começa a fusão, onde termina o medo e começa o voo. Você já pode sentir que está pronto para esse salto, porque cada célula do seu corpo vibra em antecipação e o campo responde com sinais cada vez mais claros. O colapso não é destruição, é transição. É o ponto em que a realidade antiga se desfaz para que a nova se revele diante de você. E no próximo vídeo você vai descobrir por que tudo aquilo que parecia estar fora do seu controle era exatamente o que o universo usava como um mapa secreto para conduzir você com precisão à linha do tempo mais elevada que sempre esteve esperando por sua chegada.